a todos. Bem-vindos a mais um À Conversa. Hoje connosco temos o Dr. Ignácio Garcia Pereda. Vamos só fazer uma pequena apresentação do nosso convidado. O Ignácio é doutorado em História e Filosofia das Ciências pela Universidade de Évora, é especialista em História Ambiental, História Florestal e trabalha muito nessas áreas. E igualmente também pertence à direção da APAI e é presidente da Euronatura. Ignácio, boa noite. Olá, boa noite, Manel, Pedro, Anita. Muito obrigado pelo convite e pronto, tínhamos combinado que se calhar era uma boa noite para falar de trabalhar na floresta portuguesa no século XX. Exatamente. Agora, eu não sei como é que vocês preferirão fazer o serão, se calhar podemos falar um bocadinho todos. Eu também tenho preparado um pequeno PowerPoint que talvez pode-se passar ou talvez não. Isso é contigo, literalmente. Se quiseres nos mostrar o PowerPoint, estás sempre à vontade. Ainda por cima, sendo um tema, se calhar que é importante ter estímulo sim, o visual. PowerPoint tem algumas imagens que eu acho que são bastante interessantes. Então, força. Mas Tens direito. um pouco a minha ideia sobre trabalhar na floresta portuguesa tem a ver um bocadinho com o facto de que eu tenho escrito e investigado já bastante sobre un grupo profesional que son os silvicultores e pronto, teño estudado que desde a década de 1860 já temos un colectivo técnico que comenzou a súa formación na Alemanha e depois ten traballado en Portugal durante máis de século e medio. E pronto, son enxeñeiros florestais, hoxe coñecidos como enxeñeiros florestais que ten traballado durante todas estas décadas sobre xestión florestal. E pronto, non é moito fácil traballar sobre eles, mas mesmo así estamos a falar de enxeñeiros que son persoas que escreven e publican moitos relatorios técnicos, o que quer dizer que non é así tan difícil encontrar fontes escritas para estudar este grupo profesional. Mesmo así, eu estaba con vontade de comenzar a traballar outros grupos de persoas que tamén traballan na floresta e nos últimos tempos teño encontrado dos grupos que eu acho que son moito interesantes, non só para Portugal, eu acho que sobre todo se calhar para o mundo, para o mundo mediterráneo e se calhar para o mundo inteiro. E un dos grupos que e o Manel sabe moito ben que eu teño encontrado como un grupo moito rico son os tiradores de cortisa. E agora já estudar os tiradores da cortisa é moito diferente porque nun 99% dos casos é un grupo de persoas que non escreve, ok? Entón, é moito difícil perceber como é que funcionaba a tiraxen da cortisa nos finais do século XIX, porque non encontramos fontes deles propios a descrever como é que era o seu traballo. Encontramos algunhas persoas de fora a falar da técnica, mas non son moitas. Tudo muda para os últimos 50 anos en que realmente podemos saber como é que ten evoluído esta profesión, porque pronto, podemos falar con eles, non? Podemos falar con tiradores reformados de 80 anos e podemos falar con persoas da idade do Manel, talvez da aldea do Manel, en que comenzaron a facer tiraxes no verán, estaban a aprender con o pai, con o tío, con o irmán, e pronto. Entón, é un traballo moito interesante porque podemos falar de memoria oral, está ben? E pronto, vocês nas sesións anteriores eu tive a reparar que tiñan falado bastante sobre esta questão do patrimonio, da memoria, e neste caso, sen dúbida, é unha memoria moito frágil porque a non ser que nós falemos con eles e gravemos as conversas, vai ser unha memoria que vai desaparecer moito facilmente. Agora, depois, outro grupo que eu acho que pode merecer a pena de comentar hoxe, e se calhar vou apresentar un PowerPoint durante 15 minutos, son os guardas florestais. Conseguen ver? Sim, sim. Agora, pronto, temos os guardas florestais e é un grupo moito interesante porque tamén
dunha maneira quase paralela aos tiradores da cortixa, nós sabemos que estaban a traballar na floresta portuguesa desde talvez o século XIX. Claro que sí, antes diso había guardas nas matas, porque era unha profesión que precisaba de... Había moitos propietarios florestais, a comenzar pela corte e pela Casa Real, que precisaban de tomar conta da parte cinegética, non? Dos animais de casa, e xa na altura había guardas na mata responsáveis de ter unha certa vigilancia sobre o que se pasaba con os coellos, con os jabalís e con animais deste tipo. Pronto, mas a poucas semanas encontrei este documento na Feira da Ladra, que eu acho que é moito interesante porque, pronto, conseguí comprar por un prezo relativamente barato un cartão de identidade de unha señora, Caterina Augusta, en 1974, que, pronto, era membro da Policía Florestal. Dentro da Dirección Xeral dos Servizos Florestais, ela parece ser dentro dunha categoría que era estagiario de terceira clase, era membro da Policía Florestal, calculo que se calhar era mesmo unha guarda florestal. E é interesante porque para allá é unha muller, o que mesmo hoxe non sería unha situación moito, moito, moito frecuente, mas coñezo mal como é que funciona hoxe o colectivo dos guardas florestais e dos guardas da natureza, mas pronto, é un documento administrativo que nos fala un bocadiño de como é que funcionaba o mundo dos guardas florestais en Portugal. E pronto, por que guardas? Porque pronto, já outras persoas que tiñan escrito unha historia florestal a partir dos silvicultores, algunhas persoas teñen escrito unha historia da política florestal a partir dos políticos, non? A partir dos secretarios de Estado, a partir dos deputados da Asamblea da República, e se calhar non había ninguén que teña escrito unha historia florestal portuguesa a partir desta policia. Son guardas florestais que tiñan armas, é verdade, eran policia, mas ao mesmo tempo, cando estudamos un pouco este grupo, percebemos que tamén tiñan unha certa formación técnica e, pronto, non era só un guarda nacional republicano, non? Tiña unha formación florestal, técnica florestal, que marcaba unha certa diferenza. E pronto, já encontramos textos de lei, por exemplo, en 1872, en que faz unhas mudanzas no servizo das matas nacionais. No século XIX non se falaba de florestas, se falaba de matas, e xa percebemos que había todo un grupo dentro do servizo das matas que era mesmo iso, os guardas florestais. E en 1918, a outra mudanza dos servizos, debido a que finalmente é criado pela primeira vez en Portugal o Ministerio da Agricultura. Estamos a falar dos anos da Primeira Guerra Mundial, en que Portugal teve moitos problemas de abastecimento de comida e pronto, o goberno republicano tomou a decisión de criar o Ministerio da Agricultura. E, por exemplo, nos textos de lei de 1872 percebemos un pouco o nome de todos os guardas e de como estaban organizados, non? Estaban os guardas, estaban os cabos de guardas, que eran como pequenos xefes, e, por exemplo, temos un cabo de guarda no famoso Piñal de Leiría, aquele piñal da Mariña Grande que infelizmente desapareceu quase por completo, e depois, por encima dos guardas, temos os mestres, ok? O mestre vai ser unha palabra importante durante século e medio. E, entre outras coisas, unha coisa que facen os guardas florestais eran acompañar aos silvicultores, aqueles enxeñeiros con formación universitaria, cando aparecían na mata nacional. E temos algunhas liñas moito interesantes, por exemplo, do primeiro dos silvicultores portugueses, o Bernardino Barros Gómez, en que comenta nunha carta a súa muller como é que era o seu día a día nas matas de Leiría, e pronto, e como é que era acompañado nos traballos técnicos, nas prácticas do piñal, un guarda. Era unha profesión moito solitaria en momentos, mas é verdade que moitas veces funcionaban por casais, un pouco o que realmente acontece tamén hoxe con os tiradores de cortiza.
temos varias reformas, como comentei. En 1886 temos máis unha reforma en que se volta a falar dos guardas florestais do Servizo das Matas. Nas propias leis vemos até que punto era numeroso ou non as equipas de guardas, e, por exemplo, aquí neste ano temos unha equipa de 8 mestres, mas temos 8 mestres para todo Portugal continental, e 8 mestres para controlar o traballo de 94 guardas. E pronto, e vemos as lógicas do corpo dos guardas en que había aumentos de categoría basicamente por unha cuestión de experiencia, non? As promocións eran normalmente por antigüidade, como acontece moito cos militares, e pronto. E sempre por baixo da coordenación daquele enxeñeiro formado na universidade que era o silvicultor xefe. É moito interesante ver como é que era o movimento dos guardas, non? Había moitos guardas que funcionaban a pé, e depois había unha categoría superior de guardas, entre eles os mestres, en que tiñan cavalos. Entón, este lugar do cavalo no colectivo dos guardas é outro elemento importante que eu acho que desaparece máis ou menos na década de 60, a utilización de cavalos para os traballos diarios dos guardas florestais, mas, por exemplo, en Évora, cando estamos perto da estación dos convoios, aínda conseguimos perceber que a Guarda Nacional Republicana aínda hoxe funciona con cavalos. É un tipo de policía que nunca deixou, até o día de hoxe, de aproveitar a presenza dos cavalos para facer os seus traballos cotidianos. Tiñamos cavalos e tiñamos bicicletas. Há un momento no século XX en que os guardas florestais de Portugal comenzan a funcionar moito con esta nova ferramenta de mobilidade que depois pasou a esquecimento e só nos últimos tempos parece que está a regresar, por exemplo, tamén no caso dos traballos da Guarda Nacional Republicana. Os guardas son interesantes tamén se queremos falar de arquitectura. O Estado portugués traballa con arquitectos para definir como que debían ser todas as casiñas dos guardas florestais, e esta rede de casas florestais de facto é un patrimonio moito abandonado, infelizmente. Algúmas delas foron recuperadas nos últimos tempos, mas a maior parte prácticamente están en ruínas. Pronto, non? Xa faz talvez 20 anos que o último dos guardas abandonou aquela casa, e pronto. Outro tipo de patrimonio relacionado con a guardería florestal que sería moito interesante de estudar con máis cuidado. E tiñan formación técnica, e sabemos iso, por exemplo, porque na Biblioteca Nacional conseguimos encontrar documentos como estes, en que temos os detalles do regulamento dos guardas en 1921, ou temos mesmo un manual do mestre e do guarda florestal publicado no mesmo ano, en 21, por un regente florestal, Manuel Alberto Rey. Depois, isto complícase porque non só silvicultores, depois tamén temos regentes, que era o que hoxe sería equivalente aos enxeñeros técnicos, talvez, non? Eran formacións máis curtas, de 2-3 anos, nas escolas de regentes, e pronto, eran, de alguma maneira, os subdirectores da xestión florestal por detrás dos silvicultores. E a partir da década de 20, outra coisa moito interesante é perceber como os guardas comenzan a acompañar os primeiros silvicultores cientistas. Está ben? Na década de 20 son criadas estacións de ciencia florestal, temos unha sobre resinas na Mariña Grande, temos outra sobre cortisas en Alcobaza, e os cientistas tamén falan nos seus traballos de como era importante o acompañamento dos guardas, porque ás veces, por exemplo, os guardas eran os primeiros a perceber onde que había árbores doentes, onde que había problemas con pragas e detalles deste tipo. E os guardas, claro, foron dos primeiros a ter unha responsabilidade moito directa con ese problema terrível do territorio portugués e do Mediterráneo no geral, que son os fogos florestais.
E pronto, a rede de casas dos guardas era importante na luta contra os fogos e os postos de vigia, algúns dos primeiros aparecen na década de 20 tamén, e pronto, moitas veces van ser aqueles guardas florestais as persoas que de facto van pasar moito tempo dentro dos postos moito atentos para ver se há algún problema de fogo a aparecer nas matas nacionais. En 1956 sabemos que a Dirección Xeral ten outra reforma administrativa e percebemos até que punto os servizos florestais están a ficar unha coisa moito grande, ok? Já temos detalles de 66 enxeñeros silvicultores, 55 mestres e 460 guardas. Já temos unha dimensão moito maior, tamén porque estamos a falar da década de 50, unha década depois do plano de povoamento florestal, 2 décadas depois, un plano que conseguiu multiplicar as hectáreas de plantacións de piñeiro bravo, sobre todo no norte de Portugal. E pronto, e depois pódese facer unha memoria oral dos guardas florestais. Já temos algúns traballos nos últimos tempos, por exemplo, a un pequeno libro digital do silvicultor Víctor Louro, que ten entrevistado tanto silvicultores como guardas, e nas entrevistas do libro podemos encontrar detalles sobre como é que era o día a día dos guardas, por exemplo, na década de 70. E na década de 70 percebemos que das casas dos guardas non estaban todas electrificadas e que eles ás veces tiñan que facer os seus relatorios a mao e a luz das velas, como indican algunhas das entrevistas feitas pelo Víctor Louro. E o colectivo dos guardas ten sufrido nos últimos 25 anos mudanzas moito grandes e basicamente a grande mudanza, se calhar fatal, foi en 2006, cando o Ministerio de Agricultura elimina a súa ligación con os guardas florestais e todos pasan directamente, os que non van para a reforma, a traballar directamente con a Guarda Nacional Republicana. Entón, a Guarda Nacional ten sido até 2006 un corpo exclusivamente militar, mas desde 2006 ten unhas decenas de civis que eran aqueles guardas florestais que antes tiñan traballado para o Ministerio de Agricultura. E pronto, da mesma maneira que acho que os tiradores da cortiza poderían merecer un bon proxecto de memoria oral, os guardas florestais tamén poderían ter un bon proxecto de memoria oral que nos falaría moito de como ten mudado a paisaxen das florestas de Portugal. E pronto, era un pouco... eu quería pasar tamén este PowerPoint porque há moitas imaxes interesantes que nos falan un pouco de como é que era aquilo de traballar na floresta no século XX e pronto, se quer agora... Já temos algumas perguntas e alguns comentários de quem nos está a assistir, vou-te-los ler. Também acho que o Pedro os deixou aqui no bate-papo, mas neste caso a Tânia Sofia Oliveira aponta o seguinte: o engenheiro Neiva Vieira tem um grande espólio histórico, não sei se o Inácio alguma vez falou com ele, é uma fonte viva de informação florestal. É iso, o Neiva é un señor moito interesante porque já está reformado, mas era o responsável dunha coisa que infelizmente desapareceu, que era o Gabinete de Historia Florestal na Dirección Xeral das Florestas. Está reformado, se callar, a unha década. E é unha persoa que gosta moito de historia e, sobre todo, é unha persoa interesante porque é un coleccionador. Entón, o enxeñeiro Neiva, no centro de Lisboa, ten unha casa moito bonita, antiga, do século XVIII, que está toda xeia de libros e non só. Ten pósters, ten fotografías, é un pequeno museo privado non aberto ao público en circunstancias normais, mas pronto, é só unha questão de falar con ele e pronto, é unha colección privada moito, moito interesante, mas depois vamos ver o que se pasa coa colección, non? Porque depois, como todos os proxectos privados, depois há unha mudanza de xerações un día, mas pronto, é unha instituición privada, por así dizer, moito, moito interesante.
E ainda temos aqui o Fernando Louro Alves, que aponta o seguinte: atenção que os engenheiros civicultores também tinham cartão de polícia florestal. Uma estagiária de terceira classe pode ser uma engenheira. Os mestres e guardas florestais do Parque de Monsanto sempre tiveram cavalo, com uma interrupção, quiçá, de uma década, ainda hoje fazem guarda montada. Ok, pronto, o Fernando é responsável do Parque do Monsanto e ele tem uma relação muito bonita e muito direta com talvez uma das poucas matas portuguesas que eu saiba nunca ardeu. Então, por iso moito interesante, porque temos, se calhar, moitas veces aquelas árbores plantadas na década de 30, na década de 40, están todas lá, en moitos casos, e pronto, sí, já reparei que se calhar a Policía Florestal do Parque do Monsanto é se calhar a única que non pasou para a Guarda Nacional Republicana, agora depende da Cámara Municipal de Lisboa, mas se calhar seja o mellor sitio onde se conservan as tradições e as maneiras de funcionar dos antigos guardas da Direção Geral das Florestas. Inácio, Inácio, já que toca na plantação ocorrida durante a década de 30 e 40, porque é que houve a opção, sobretudo, de plantação do pinheiro bravo? Pelo menos aqui no norte, não sei se saberá-me dizer, foi muito plantado o pinheiro. Porque é que optaram por essa árvore? Ok, na década de 30 ainda non se tiña percebido o grandísimo potencial do eucalipto para pasta de papel, está ben? Había unhas primeras experiencias en varias fábricas, mas pronto, non era a febre que depois comezou a ser 30 anos depois diso. E o piñeiro bravo porque, para já, un dos motivos que non ten sido moito comentado é que na década de 30 había un grupo de industriais da resina que tiñan conseguido abrir fábricas bastante grandes e que tiñan contactos bastante estreitos, por exemplo, con a Asamblea da República, está ben? Entón, pronto, na década de 30 eu acho que había unha especie de lobby resineiro que tiña unha distancia curta coa política e foi un dos motivos, eu acho, que facilitou aquela febre do Piñeiro Bravo que comezou en 36. Pronto, porque depois era complexo, non? Había Piñeiro Bravo para a resina, había Piñeiro Bravo para a madeira, e era unha árbore que, pronto, que funcionaba, non? Porque o piñeiro é unha especie que non precisa de moitos cuidados ao principio tamén, non? Se plantásemos un carballo, há moitas máis posibilidades do carballo morrer nos primeiros tempos, porque é máis delicado, e depois o carballo demora moitas décadas máis en ter un tamaño interesante económicamente, e pronto, sen ser unha especie tan rápida como sería depois o eucalipto, o piñeiro bravo era unha opción moito interesante. A própria fauna teve repercussões quando se plantou o pinheiro? Ou... A questão é pensar o que había antes naquele pedazo de terra da plantación do piñeiro. Porque un bocadiño temos a tentación de pensar de que tiraron matas autóctonas para facer aquelas plantacións industriais e se calhar non era así, se calhar houve unha sustituición de prados, pastagens e campos de millo, talvez, en que pronto, foi completamente transformado a paisaxen para unha paisaxen florestal. E depois estamos a falar do norte, e no norte de Portugal há moito aquela questão dos baldíos, non? Sim, sim. Aquelas terras que eran comunitarias, non? Ás veces controladas pela Xunta da Freguesía, e unha das políticas polémicas do Estado Novo foi nacionalizar os baldíos, non? Tirar aquela propiedade quase privada dos povos e que ficase unha propiedade do Estado, do Ministerio da Agricultura, deste caso, e pronto, iso é unha das decisións técnicas e políticas máis polémicas dos silvicultores da década de 30.
Inácio, já que estamos a falar e aproveitamos este quadro também para inserir e também para fazer um pouco de publicidade àquilo que foi a nova rúbrica que o grupo começou a fazer dos debates com a história, se quiserem vão checar o primeiro episódio que foi lançado há uma semana. Nós tivemos o cuidado de falarmos em património e proteção de património. Quando nós falamos em património florestal e nas árvores, tu que tens mais atenção a isso e que estudas isso melhor, como é que achas que como é que achas que neste caso em Portugal, e aqui falando em especial para Portugal, visto que estamos a falar na floresta portuguesa, que o património florestal, e neste caso as florestas, estão a ser preservadas, que tipo de medidas é que achas que podiam estar a ser postas em prática ou colocadas? O que é que, em geral, nos tens a falar sobre esta questão de património florestal e também é sempre importante destacar a proteção? Pronto, posso falar do patrimonio, mas antes disso podería falar da memoria florestal, ok? E acho que no caso, a memoria florestal está moito mal cuidada. Por exemplo, desde há quase 15 anos há un grande proxecto de facer un Museo Nacional da Floresta na Mariña Grande e pronto, é daqueles proxectos malditos en que non foi desenvolvido no momento certo, depois ficou na gaveta, a 3 meses voltamos a ter un deputado na Asamblea da República a falar desta questão, tal vez a conseguir diñeiro do orçamento do Estado para que o proxecto voltase á realidade, mas é un proxecto con moita má sorte porque nunca foi definitivamente desenvolvido. E pronto, esta questão de por que o mundo da silvicultura non acariñou máis a súa memoria, eu ás veces penso que ten a ver, se calhar, con a formación que eles, e que eu, porque eu tamén pasei por iso en Madrid, que nós temos na Escola Florestal na universidade, está ben? E há unha coisa que eu acho que é terrível, por exemplo, eu teño moita invexa de aqueles, de outras profesións técnicas, por exemplo, os arquitectos. Cualquier arquitecto ten varias cadeiras de historia da arte, por exemplo, e pronto, e cualquier arquitecto coñece moito ben arquitectos do pasado, non? Todos os arquitectos ten o seu arquitecto favorito e pronto, é unha cultura técnica con cariño pelo seu propio patrimonio técnico. Mas depois vamos a unha escola florestal, vamos ver o currículum, vamos ver as cadeiras e as disciplinas e prácticamente non temos humanidades e prácticamente non temos para já quase ciencias sociais. Se calhar temos economía florestal, mas sempre vai ser unha economía moito cuantitativa. Non temos historia económica, tal vez temos política florestal, mas vai ser unha coisa moito leve e moito rápida. Já tiveron socioloxía rural, mas acho que nos últimos anos já non ten máis, depois de Boloña. E pronto, se calhar há unha relación directa entre esta formación técnica pouco humanista e o facto de que a memoria florestal depois está pouco cuidada. Entón, pronto, a memoria florestal merece mellores condicións. E depois, cando nos falamos de patrimonio florestal, é un pouco ambiguo, porque para un enxeñeiro florestal, cando falamos de patrimonio, estamos a falar mesmo de patrimonio, quer dizer, estamos a falar das propiedades que pasan de pais a fillos e estamos a falar da propiedade. Entón, é unha palabra que para un historiador ten unha significación, mas para un enxeñeiro florestal, patrimonio florestal quer dizer as questões que ten a ver con a propiedade florestal. Está ben? E unha característica moito especial da floresta portuguesa é que o patrimonio florestal é maioritariamente privado. Estamos no país da Europa que ten unha maior proporción de floresta privada. Iso quer dizer o quê? Que, por exemplo, en França, o 40% da floresta é do Estado, ou das cámaras municipais, e en Portugal iso se calhar está no 6%, ok? É un dos países do mundo con menor proporción de patrimonio florestal público. Entón, cando Manel me pregunta pelo patrimonio florestal,
eu non penso tanto nas questões da memoria e da identidade, penso nos problemas da propriedade. E pronto, mas iso já é quase entrar en políticas, non? Sim, sem dúvida. Mas por exemplo, tu também, e isto por também te conhecer, estás associado e mexes muito também com a questão da proteção de árvores, por exemplo, certo? Essa questão na cultura portuguesa, quer dizer, tem impactos, não tem? Isso por acaso é uma questão que eu gostaria de colocar, essa questão, por exemplo, da preservação de árvores. Agora que se tem falado muito e que a questão do aquecimento global e a questão do ambiental já surge como um grande chavão do momento contemporâneo. E esta questão das árvores, em que ponto está? Pronto, eu agora teño moito interese nas árbores monumentais, ok? Aquelas árbores grandes, ou se calhar non grandes, mas antigas, talvez, que poden, até tal punto especiais que poden merecer algún tipo de protección legal. Entón, cando falo de árbores monumentais en Portugal, é positivo, porque Portugal ten unha das legislacións máis antigas do mundo no referido á protección de árbores de interese público. E já temos legislación desde a década dos primeiros anos do plano de povoamento florestal, 30, 40, xa temos os primeiros inventarios a serio de árbores naquela altura denominadas de interese público, aínda hoxe, está ben? E, por exemplo, unha das primeiras árbores clasificadas é aquele plátano de Portalegre, que agora recentemente voltou a gañar un premio da árbore portuguesa do ano. Non, aquela árbore já há 80 anos já foi clasificada como unha árbore moito especial. E agora o que eu gostaba de facer era outra coisa, era, por exemplo, pegar nos sobreiros monumentais do Alentejo, pegar nos sobreiros monumentais da Extremadura española, non? Que é unha paisaxe moito parecida, e comparar as dúas legislações. Até que ponto unha sobreira de Évora clasificada está máis ou menos protegida que unha sobreira de Badajoz. E por qué? Porque a sobreira deste lado da fronteira ten esta protección e a sobreira do outro lado do Caia ten outra protección, non? Até que ponto estamos a falar dunha paisaxe moito parecida, mas estamos a falar de políticamente dúas realidades nacionais diferentes e agora era perceber onde que unha sobreira ten máis posibilidades de sobreviver, non? No lado portugués ou no lado español? Onde que vai ter máis cuidados por parte da administración pública? Mas iso é unha coisa que só agora estou a comenzar a pensar un pouco nesta comparación. Por exemplo, para além desta, e agora aqui que levantas a questão da comparação entre o espaço português e o espaço espanhol, e saindo um pouco das árvores e passando às pessoas, a questão dos tiradores da cortiça, que a mim não... pronto. Mas quando tu falas aqui nos guardas florestais e nos tiradores de cortiça, que foi logo dos primeiros pontos que tu nos trazes, há distinções, sem dúvida, que tu marcaste logo aqui, só pelo facto de uns lerem, outros não. Isso aí é logo uma questão basilar. Mas o que eu te pergunto tem a ver com a formação técnica, principalmente com a formação técnica dos tiradores de cortiça, que tu deves conhecer bem, e os moldes dessa formação. Isto é, estamos a falar de pessoas que estão no mundo rural, têm uma escolarização técnica vocacionada para a floresta. Como é que se processa essa educação, esse ensino? E por exemplo, o contraste que tu manifestas aqui, o caso dos guardas florestais, que têm uma preparação técnica para trabalhar nas florestas. Os tiradores da cortiça têm essa formação? Pronto, eu acho que todos têm uma formação técnica importante. A grande diferença é que se calhar un guarda ten unha formación formal, non? Nunha institución de ensino posiblemente pública, e os tiradores é unha educación completamente informal que de facto te faz pensar moito a aqueles gremios, non? Que funcionaban na Idade Media, que
eran colectivos máis ou menos fechados, en que a profesión moitas veces pasaba de pais a fillos, mas non era por iso que eles tivesen unha formación técnica menos importante, porque tamén estamos a falar de un traballo moito práctico, en que boa parte do talento consiste en controlar aquela ferramenta perigosa que serían aqueles machados de corticeiro. Entón, sempre será importante que aquela educación sexa práctica, sobre todo práctica. Mas depois aparece un conflicto con aqueles silvicultores que estudaron en Lisboa, ou en Vilarreal, ou en outra escola, e con o problema contrario. Sofreron unha educación pouco práctica e moito teórica. E cando digo iso porque eu pasei 6 anos nunha escola florestal superior. E depois há un momento en que os dois grupos vão se encontrar, se caer todos contratados, imaginemos, por un grande propietario florestal, e há un conflicto, porque son dúas maneiras de ver as árbores e de perceber as árbores que infelizmente non conseguen comunicar ben. E son dois colectivos que poderían aprender moito os uns con os outros, e sinto sobre todo frío, a unha distancia, non? É pena, porque se caer até os futuros silvicultores, enxeñeiros florestais, podían un verán, cando teñen 20 anos, facer unha tiraxe de cortiza a serio, 2 meses, sería super interesante para a educación deles, e nunca acontece. É quase o mesmo que os estudantes de arqueologia, quando vão no verão para o campo escavar. Tem ou seja, a universidade tem mais a parte teórica e depois no verão vão para o campo. Mas eu até acho que o grupo dos estudantes de arqueologia até facen máis o esforzo de ter un estágio todos os verões para aprender un bocadiño realmente o que é a profesión. Exato. Mas nós, na Escola Florestal, non temos ningún tipo de motivación especial para que pasemos os 3 meses do verão a traballar na mata con acompañar un enxeñeiro florestal. Eu posso estudar 6 anos nunha escola superior sen ter falado unha única vez con un propietario florestal. Iso é posible e infelizmente é moito frecuente. Entón, temos tal distancia entre os dois grupos, porque depois é verdade que o tirador se caer podía aprender coisas moito importantes sobre ordenamento florestal, sobre silvicultura, sobre aquelas coisas que se aprenden, sobre cartografía, aquelas coisas que se aprenden nas escolas florestais, non? Há nuances que se perdem quando não há esse cruzamento de informação. E depois é verdade que o mundo da tiraxe sabemos que é moito rural, non? Son persoas que normalmente tiveron a súa educación infantil mesmo nas aldeas e depois continuaron a traballar no campo. E por enquanto o mundo dos enxeñeiros florestais se caer é moito urbano, non? Está feito con moitas persoas que sempre viveron na cidade, en Lisboa tal vez, que se caer non tiveron grande contacto con o campo, nunca, nen sequer no verán. E pronto, son dúas linguaxes afastadas, non? As preocupacións da cidade e moito máis nos últimos anos, non? En que se fala até de questões como animalismo e coisas novas, até políticamente que non había, se calhar, há 20 anos ou há unha década. Son dúas maneiras de pensar e de falar moito, cada vez máis afastadas, talvez. Ok. Sem dúvida. Nos teus estudos também incluís uma questão de género, o que é sempre muito interessante, porque nós nas nossas conversas e discussões tentamos sempre ao máximo trazer tudo o que é interdisciplinar e principalmente a história florestal e a história ambiental, que ainda fica um bocadinho à sombra daquilo que são os grandes pilares da historiografia, tanto a historiografia política ou económica. Mas tu, por exemplo, introduzes nos teus trabalhos questões interdisciplinares, neste caso de história de género. Em que maneiras, por exemplo, é que tu interligas o género com a atividade florestal? Pronto. Naquela asociación, a Euronatura, nós já publicamos varios libros sobre mulleres corticeiras,
Ou seja, nós entrevistamos mulleres que tiñan alguma relación con a fileira da cortiza, non? Desde a floresta, propietarias florestais, até as enxeñeiras, silvicultoras, até a política, non? Entrevistamos na altura a presidenta da Cámara Municipal de Silves. E unha coisa que nós non conseguimos naquele momento foi encontrar unha tiradora de cortiza, ok? E pronto, ficou aquele vacío no libro, eu fiquei con moita pena, porque tiñamos libros sobre o mundo da cortiza e non conseguíamos ninguén que nos falase mesmo de como que era aquele traballo tan incrível e fabuloso que son as tiraxes de cortiza. E pronto, continuei, entrei agora nas entrevistas con os tiradores de cortiza, continuo a non encontrar aquela tiradora de cortiza que vai todos os verões a traballar mesmo co machado na mão con as árbores, encima das árbores, e entón chega un momento en que digo, pronto, non consigo falar de mulleres tiradoras, mas continuo comezo a ler moitos artigos científicos sobre cuestións de género e encontro unha coisa que ten sido moito nova para mí, que son cuestións que ten a ver con masculinidades, que tipo, para mí era unha coisa que há 2 anos nunca tiña ouvido falar disso. E pronto, quer dizer que, claro, non todos os homens son iguais, claro que non, e non todos os homens ten a mesma maneira de estar no traballo, e há moitas maneiras de ser home no traballo, e quer dizer que non podemos simplificar. E cando falamos de masculinidades, por exemplo, quer dizer que non é o mesmo ser un tirador de cortiza normal a ser o xefe do grupo, non? Aquele manaxeiro que vai ser o responsável da tiraxe, que vai ser un pouco o líder do grupo, e son 2 maneiras de estar completamente diferentes que, pronto, que non permiten que nos simplifiquemos con aquelas cuestións de muller, home, as mulleres son así, os homens son así, e pronto, é tudo cada vez máis complexo. Mas depois descubro que já há investigadores que teñen feito coisas moito interesantes sobre o Alentejo rural e há artigos moito interesantes sobre unha freguesía perto de Vila Viçosa sobre os traballadores das mármores. E pronto, encontro como há un investigador de temas de género en Lisboa que xa ten estudado moito ben unha pequena freguesía do Alentejo con esta cuestión dos traballadores da industria da mármore. E pronto, eu posso aplicar tudo iso moito ben ao mundo dos tiradores, porque, de alguma maneira... Cronologicamente, se olharmos para o tempo da guerra colonial, por exemplo, tu que se calhar... Pergunto, isto é só uma pergunta, tu que se calhar que conheces melhor a questão da evolução da história económica da cortiça, durante o período da guerra colonial, quer pela questão dos homens terem que ir para a guerra, assistiu-se, e também mesmo pelas questões da dinâmica de guerra e mesmo e por outras questões, assistiu-se a uma diminuição da importação, da exportação da cortiça. Se não, será possível conseguirmos fazer algumas conclusões relativamente a esta questão, por exemplo, a substituição da mulher do homem no campo, por exemplo, acho que houve um tirador de cortiça que falou numa mulher que tirava cortiça, mas isto são sempre aquelas histórias que podem ficar perdidas e que nunca se sabe bem ao concreto se são, porque esse deve ser um dos maiores problemas da história oral, da memória oral, que diz que haver uma tiradora de cortiça em Santana do Mato. Pronto, mas non conseguimos falar con ela, non? Ás veces é quase talvez seja unha mitoloxía, non? De, sí, unha vez ouvi falar, talvez a persoa está a confundir con unha coisa que viu na televisión, porque depois esta coisa da tiraxe da cortiza é bonita, e cando chega o mes de xuño todos os anos, antes ou depois na televisión, vamos ver alguma reportaxe sobre esta questão das tiraxes, e vamos ver algún jornalista ou alguma jornalista que vai afirmar que encontrou unha tiradora, mas depois percebemos que non era unha tiradora, se calhar unha muller que traballaba a recoller as cortizas para o camión, e depois tentamos falar con a tiradora que tiña o machado na mão e non conseguimos. E pronto, mas sen dúbida nenhuma, en momentos de guerra, seja colonial, seja a Primeira Guerra Mundial, há unha cuestión demográfica, a falta de homens, non? Os homens están na guerra, e é moito máis posible que encontremos aquele momento en que finalmente había mulleres no campo a facer iso, mas depois en 75 foi o problema contrario, non? Foi os retornados, había homens demais a procura de traballo
e se calhar rapidamente a questão das mulleres nos obreiros desaparece. Mas é interesante pensar que nestas questões da memória oral nós encontrarmos uma pessoa que nos falen de como é que era o mundo em 73 é muito difícil. Eu cada vez tenho mais problemas, não? Quando falo até com pessoas reformadas, ok, se calhar conseguimos que nos falen de como é que foi a Revolução e os 70s, mas já conseguir que alguém nos fale bem com detalhe de 60s é cada vez mais difícil. Vai começar a ser cada vez mais, exato. É cada vez mais difícil. Eu já, que comecei a fazer entrevistas há 15 anos, eu já acho que sou afortunado de ter conseguido falar com algumas pessoas que infelizmente já não estão. E se calhar, infelizmente, eu não gravei a conversa, só tomei notas e eu agora fico muito triste porque pensei, mas eu não tinha formação nenhuma, não? Eu não sabia nada de história, eu vinha de uma escola de engenheiros florestais e para mim, comparado com vocês, eu continuo a ser em muitos aspectos alguém que não é historiador, não? Porque a minha base era outra, a minha base é quase mais a botânica, o ordenamento florestal, a cartografia. Mas complementam-se. Sim, mas pronto, para mim é como aquelas línguas que aprendes muito tarde, não? Nunca fica tão bem aprendida como as línguas que aprendeste quando eras mais jovem. E é por isso que eu, pronto, todo o que vocês consigam fazer relacionado com memória oral, por favor, avancem naquele sentido, porque eu sei que são coisas que vocês não vão aprender formalmente nas cadeiras da universidade, a maior parte das vezes. Metodologia de memória oral. Ainda é muito difícil encontrar uma licenciatura de História, não? Que considere isso, que merece mesmo uma cadeira completa. Também depois de Bolonha tornou-se complicado. Depois de Bolonha as coisas dificultaram-se ainda mais para esse tipo de unidades. Não se dificultaram, temos que mudar as prioridades, mas depois as prioridades estão formatadas em que sentido, não? Na vossa formação melhor ou depois nas próprias inércias dos departamentos das universidades. É tudo complexo, mas pronto, eu acho que esta coisa que vocês estão a fazer agora de aproveitar uma associação de estudantes ou não para desenvolver projetos novos é muito valiosa. E pronto, e vocês podem trazer uma frescura e ferramentas que para vocês são completamente normais e se calhar para a minha geração ou para os professores mais idosos fica sempre uma coisa difícil, não? De realmente conseguir aproveitar o potencial disto. Fica também depois aqui o apontamento para quem nos está a ouvir, se conhecer uma mulher que tenha tirado cortiça, pode nos mandar mensagem que nós depois também reencaminhamos para o Inácio e podemos ajudar nesta procura. Pedro, estão alguns comentários no Facebook, certo? Sim, temos uma caixa cheia de comentários. O primeiro é de Gonçalo Branco, que diz: tenho a seguinte questão. Julgo que houve muita gente de freguesia que procuraram os serviços florestais para arborizarem os baldios e não tínhamos a medida em conseguir aceitar todos os pedidos. Confirma se tal situação aconteceu? Sim, mas eu é verdade que trabalhei moito do Tejo para baixo, para o sul, e coñezo bastante mal a questão dos baldios, mas sim, sem dúvida. Outra questão que tem a ver com que foi Fernando Alves que lançou foi: a florestação com o Pinheiro Bravo no segundo quartel do século XX tem uma relação significativa com o falhanço da campanha do trigo. Considera que está relacionada? Olha, eu agora mesmo teño de acabar un libro sobre un agrónomo chamado Victoria Pires, Domingos Victoria Pires, que foi o grande perito do tema do melloramento genético do trigo. E foi unha persoa que já participou en 32 na campaña do trigo, depois foi secretario de Estado en 50 e en 65. O fallanzo da campaña do trigo só será recoñecido moito depois, ok? Pronto, eles en 40, 50 comenzan a confesar que é verdade, tivemos algúns problemas de erosão que non eran previstos, mas só moito depois diso os políticos portugueses van recoñecer que se callar aquela maneira aquela maneira exagerada de apostar
no trigo não foi a maneira certa. Então, eu acho que em 30, 40, quando começa o pinheiro bravo, pronto, ainda era possível as duas apostas conviver juntas, até já, porque o pinheiro bravo, mais do que na região do trigo, vivia mais na região do milho. Então, que também havia uma espécie de campanha do milho e melhoramento do milho, mas pronto, a grande aposta do trigo eu acho que foi mais no Ribatejo Alentejo, e precisamente no Ribatejo Alentejo não é o espaço florestal onde vamos ver com tanta intensidade aquelas plantações de pinheiro bravo. Então, pronto, estamos a falar um pouco dos dois Portugais, não? Que falava o Orlando Ribeiro. O ao sul é o Mediterrâneo, ao norte é o Atlántico, o sul ficaría máis con o trigo e con o sobreiro, o norte ficaría máis con o pinheiro bravo e con o millo, e pronto, é verdade que há unha fronteira aí no río Tejo, onde se calhar vemos máis os conflictos, mas a política portuguesa demorou moito en recoñecer os problemas técnicos da campaña do trigo. Mais algum comentário, Pedro, ou pergunta? Não, acho que já não. O Manel comentaba que nós estamos à procura de tiradores e a apresentação, eu estou à procura de guardas florestais, ok? E pronto, se calhar persoas aí o Fernando Alves debe coñecer moito ben os guardas do Monsanto e pronto, non é tão fácil chegar a eles, non? Porque depois é iso, non son persoas que escreven sobre o seu traballo, non son persoas que van, pronto, aquela maneira que temos ás veces de chegar os investigadores a outras persoas, non? Vi o teu artigo, gostei moito, e escreves un correo e a persoa te responde. Con os guardas e con os tiradores é moito difícil. E agora os meus alumnos do mestrado do TPTI de Évora, eles a mí agora me ensinaron como é que funciona o Instagram e eu teño esperanzas de que se calhar no Instagram eu podría encontrar tiradores de cortiza, non? Muitos jovens, provavelmente. Claro que sí, mas pronto, mas as jovens, nós sabemos que as jovens, ás veces máis, ás veces menos, mas eles poden facer unhas fotos tan engrasadas, non? Cando están a traballar, que se calhar há varias contas por aí escondidas no Instagram que temos documentos fotográficos maravillosos, non? Sobre os tiradores de cortiça. Aproveitando esse mote dos jovens, tanto para a questão dos guardas florestais como para os tiradores de cortiça que tu trabalhas, como é que estamos em questão de jovens enquanto trabalhadores nestas duas profissões? Em que ponto se encontramos? São profissões que podem vir a sofrer alguns impactos e que podem mesmo estar, vamos meter isto em muitas aspas, em vias de extinção? Pronto, se calhar tú, Manel, conseguirías responder a iso mellor do que eu, porque tú consegues ver de unha maneira máis próxima como é que os problemas demográficos das freguesías rurais do Alentejo. Então, eu agora estou a ler coisas que comentan as aldeas do Alentejo están cheias de mulleres idosas e depois non há mulleres jovens. Quer dizer, as jovens preferen máis frecuentemente ir para a cidade e entón acontece aquela coisa desequilibrada de unha aldea do Alentejo sería moitas vellotas e moitos homens jovens, se calhar. Entón, se iso fose realmente así, non habría moitos problemas para continuarmos a encontrar mão de obra para ese tipo de traballos rurais, mas depois non é verdade, porque estamos a ver nas plantações intensivas, por exemplo, de olivicultura do Alentejo, que há cada vez máis mão de obra estrangeira, non? Que vive, ás veces, en condições moito precarias e con moitos problemas de habitación e de todo tipo. Mas eu acho que tú, Manel, a tua grande riqueza é o facto de tú viveres lá. Para ti é a tua realidade cotidiana, entón. Sim,
Pronto, Sim, na verdade, se calhar é fácil conseguirmos assumir que vêm aí ou já estão em continuação grandes mudanças, como é óbvio, os jovens principalmente, e cada vez também com, com as questões da educação, principalmente, acho que a questão da educação é a principal. Muita gente foge das aldeias e refugia-se na cidade, e daí se calhar a minha preocupação com este tipo de ofícios, de ofícios laborais, o caso dos tiradores de cortiça, até porque os tiradores de cortiça são uma questão também especial, porque têm uma sazonalidade, ou seja, é naquele período uh, e depois pronto, ou seja, tira-se cortiça durante 2, 3 meses e se aquele ano correr bem, se forem 3 meses, e depois o que acontece no resto do ano, não vão ficar a viver, ainda que seja um bom ordenado, mas não vão ficar a viver com esse ordenado o resto do ano. Daí a minha preocupação, mas essa questão dos imigrantes e tudo mais é bastante interessante. mas o problema depois é o conceito de universidade, porque eu até acho que poderia acontecer máis que há jovens numa pequena freguesia do Alentejo que por un lado vão e facen unha licenciatura na universidade e que iso seja sempre compatível con chegar o mes de junho e facer unha campaña de tiraxen de cortiza. Pronto, é sempre interesante, non? Económicamente é un bon ordenado durante varias semanas, mas há cualquier coisa naquela idea de universitario, e xa non estou a falar das escolas florestais, tipo, parece que fica incompatível, non? Aquele joven que decidiu estudar na universidade, talvez agronomía ou outra coisa cualquier, conseguir ao mesmo tempo continuar a formar parte do mundo dos traballadores rurais e dos tiradores de cortiza. E nos faltan encontrar persoas que consigan facer mesmo a ponte entre os dois universos, non? Eu nunca encontrei até agora un rapaz que tivese tomado a decisión de estudar enxeñeiro florestal en Lisboa, ter feito os estudos todos e ao mesmo tempo ter feito as campañas de tiraxen de cortiza no verán. Estamos a falar de traballos florestais e aínda non encontrei en Portugal un único caso así. Para além da cortiça, também, por exemplo, mas não encontras só na cortiça ou não encontras nos restos das profissões florestais? Quer na poda ou... Na España teño estudado outra coisa diferente que son a resinaxen. Non? É quase un fenómeno, porque aquí há 20 anos a resinación tiña basicamente desaparecido e nos últimos 10 anos os preços do mercado mundial mudaron, voltou a ser interesante para os piñeiros de España ser resinados e temos un fenómeno de jovens que non tiñan nada a ver con o campo e se caer porque estaban desempregados, tomaron a decisión de comenzar a ser resinadores mesmo. Mas non é igual, porque un resinador vai traballar 9 meses por ano, ok? Non é como a cortiza, que son só 2 meses. Mas pronto, como é diferente, aconteceron outras coisas como o facto de había mulleres, a jovens españolas que fixeron un curso de resinador e hoxe están a traballar na mata durante horas e horas e horas a facer aquele traballo florestal de resinación. Mas pronto, se caer é un traballo menos duro, o que parece aínda ser moito, moito, moito duro pelas conversas que temos é a poda. Non? A tiraxen é dura, mas eu teño a sensación que as podas en que teñen que ter a motoserra na man é aínda físicamente máis desgastante do que a tiraxen de cortiza, mas pronto, é outro microuniverso que é difícil de encontrar, é difícil de entrar, son desconfiados, pronto, non é fácil despois conseguir entrar, non? Nós que chegamos da universidade, nós chegamos da universidade. Será que iso é un bon cartón da presentación para falar con eles? Eu acho cada vez acho que non. Era mellor comenzar a dicermos que somos jornalistas, punto, non? Se callar vamos a hallar máis piada e é verdade, non? Há cualquier coisa na palabra universidade que non sei se tú já sentiste iso perto de ti, con persoas da Sarulla, mas pronto, non sei.
há um problema de comunicação, vocês falavam disso outro dia, há um problema de comunicação da universidade com as pessoas normais. Mas é um problema sério, é uma marca quase negativa. E pá, temos de romper estas barreiras, não? Isto não faz sentido nenhum. Ok. Inácio, estamos a chegar à nossa hora, já temos uma hora de conversa. Quero agradecer a todos os que estiveram hoje a ouvir-nos. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, como sempre, podem perguntar-nos, que nós depois fazemos questão de enviar ao Inácio, ele responde e nós reencaminhamos. Qualquer questão ou outro problema, estão sempre à vontade para também comunicar connosco. Ignácio, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco. Obrigado e boa noite. Obrigado eu, Manel, Pedro, Anita. Boa noite a todos.